Eu sou a doutora Lívia, eu tô aqui com vocês. Alguns me conhecem, outros não, né? Eu acho importante a gente falar um pouco sobre isso, que contar um pouquinho da história antes de começar. Quando eu era estudante de odontologia, eu fui aluna do Dr. Hugo e durante esses processos de estudo e tudo, eu lembro muito a primeira prova que eu fiz da matéria do Dr. Hugo, né? E eu achava que estar na faculdade ia ser uma coisa muito tranquila, que era só eu estudar na sala e depois fazer a prova e estava tudo certo, até eu tirar um e-mail na prova do Dr. Hugo. E aí eu lembro que eu fui conversar com ele, né? E ele falou assim: não, Lívia, olha, eu vou te dar umas dicas. Aí ele foi me ensinando como que eu podia estudar, foi me dando dicas de livro, de artigo, isso no primeiro ano da faculdade. E aí eu fui entendendo como é que as coisas funcionavam, o caminho que eu tinha que seguir, aí logo em seguida eu já tirei 9,5 na prova. Então aí eu vi que a situação estava dando certo. Então eu tive, assim como vocês, a, que não conheciam, né, a marca, o propósito da empresa, eu estava numa palestra e aí eu conheci efetivamente uma das escovas de vocês, que é o carro-chefe da marca, 5.460. Me apaixonei. E aí eu, na maior cara de pau, conversei com o Dr. Hugo e falei assim: Dr. Hugo, eu quero trabalhar na Curaprox. E ele falou assim: você quer? Então me manda um e-mail. Então aí começou minha saga. Em 2014, eu fui pro meu primeiro CIOSP. E hoje é com muito orgulho que eu tô aqui, com muita felicidade. Estou muito honrada de estar aqui com todos vocês. Para poder contar um pouquinho tanto da minha história, quanto um pouco da história da filosofia iTop, também para mostrar para vocês um pouquinho dos produtos e para que vocês entendam que a gente simplesmente não vende produtos, a gente vende um propósito, que é a prevenção. E é isso que eu vou explicar aqui para vocês hoje. Então, sejam bem-vindos, espero que vocês gostem. Eu sou cirurgiã dentista, sou mestre em materiais dentários, especialista em canal, especializando em dentística e também nas horas vagas, quer dizer, muitas horas aí. Eu sou consultora científica da Curaprox, viajo aí o Brasil inteiro, é, afora aí, para poder levar um pouquinho da filosofia que eu acredito tanto. Bom, para a gente entender um pouco dessa filosofia, é muito importante que a gente entenda o começo dessa filosofia. E o começo dessa filosofia se deu com o professor Irving Sedelmaier. Ele foi um professor visionário da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, e ele estava percebendo que ele tratava os pacientes e esses pacientes voltavam ainda doentes. Mas como assim doentes, doutora? Ele tratava esses pacientes eles voltavam ainda com cárie, com problema na gengiva. E aí ele começou a falar: a gente está falhando em alguma coisa. Não adianta eu reabilitar um paciente ou tratar um paciente e ele voltar para mim com outro problema. Então a gente precisa intervir nisso. A partir daí, ele desenvolveu o iTop em parceria com a Curaprox, que foi a empresa que abraçou essa ideia dele, revolucionária. E aí, a partir de então, foram surgindo esses produtos especialmente pensados para cada pessoa, onde a gente avalia cada pessoa individualmente. A gente acredita que a pessoa ela não necessita de um instrumento específico para poder fazer a higienização. Ela necessita de vários, e cada pessoa necessita de um produto diferente. Então é por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre o iTop, que é a profilaxia oral treinada individualmente, onde a gente ensina a cada indivíduo a fazer a higienização de uma forma simples, prática e que seja atraumática, que não cause danos à boca, tanto de vocês quanto dos nossos pacientes, no meu caso. E esse é o nosso time de professores e palestrantes. Alguns vocês já conhecem, outros não. Eu tenho muito orgulho de participar desse time. Era um sonho para mim e hoje é um sonho realizado. E é muito legal, o que eu acho mais legal é que é esse incentivo que a gente tem e essa sede de buscar conhecimento. Então, essa sou eu em 2015, se não me falha a memória, 2016, não tenho tanta certeza da data. Então, eu estava fazendo um iTop e era a primeira vez que o Dr. Jefferson estava assistindo um iTop meu. E aqui a gente, de novo, dessa vez no iTop aqui na sede, em 2000.
Foi o último iTop, acho que foi faz em 2 anos, se não me falha a memória, tá? Então é importante que vocês saibam que a gente está em constante aprendizado. A gente não aprende uma coisa e vem aqui trazer para vocês uma coisa de 5 anos atrás. A gente está em constante aprendizado, em constante reciclagem para trazer novidades tanto para vocês quanto para os consumidores finais, ok? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a saúde oral e eu também vou listar aqui e mostrar todos os produtos e mostrar para vocês como que cada um funciona na boca, tá? Então hoje a gente vai conversar sobre como os nossos hábitos e a nossa forma de escovação vai influenciar nas doenças que a gente pode desenvolver. E isso é muito importante. A gente pensa que é só escovar e tá tudo bem. E não, os nossos hábitos dizem muito sobre a nossa saúde e refletem no nosso corpo como um todo também. E um grande problema que a gente tem é o medo. Então, a gente lida muito com pessoas que têm medo de ir ao dentista. E isso limita a gente de ter saúde. Então, a gente não pode deixar o medo ser o vilão da nossa história. A gente precisa enfrentar isso. Hoje, a odontologia, ela conta com muita tecnologia para que a gente possa fazer todos os procedimentos em vocês sem que vocês sintam dor, de uma forma simples, de uma forma prática. A gente consegue fazer técnica anestésica sem vocês sentirem dor. A gente consegue fazer procedimentos sem que vocês sintam dor. Então, a odontologia avançou muito em tecnologia e vocês precisam entender que a gente não vive mais aquela época em que a gente ficava preso na cadeira e as pessoas iam lá, os dentistas iam lá e faziam a extração dos nossos dentes. Essa época já passou. Tá? Então hoje a gente vive uma era muito melhor na odontologia, uma era totalmente tecnológica, então o medo ele tem que ser deixado para trás, porque senão a gente deixa um outro vilão tomar conta da nossa boca, que é o biofilme. O biofilme, gente, ele é também chamado de placa bacteriana. Ele é um acúmulo de restos de alimento e bactérias dos diversos tipos, tamanhos, formas, modelos. E eles, juntos, são uma comunidade extremamente organizada e vão se proliferando conforme a gente não faz a higienização da forma correta. E para isso, a gente precisa fazer a desorganização desse biofilme para que a gente possa ter saúde, né? Então, o biofilme também é chamado de placa bacteriana, na linguagem popular. E ele é nada mais, nada menos do que essa crosta que fica na nossa boca, tá? E essa crosta, ela vai causar algumas doenças na nossa boca também, que eu vou mostrar para vocês. E aí, quando a gente não faz a desorganização desse biofilme, a gente também pode ter um outro fator, que é o cálculo ou tártaro dental. O que acontece nessa situação? É quando a gente tem lá todo esse biofilme, a gente não higieniza, não utiliza escova interdental, não utiliza fio dental, não está fazendo a higienização com uma escova correta. E aí o que vai acontecer? A saliva, os sais minerais da saliva, junto com a nossa língua, vão impactar esse biofilme aqui e formar o tártaro. Então ele vai petrificar. Aí a gente só consegue resolver essa situação indo ao dentista, para poder fazer uma profilaxia, uma raspagem. E isso pode gerar alguns problemas na nossa boca também, como as doenças orais, gengivite, periodontite, a cárie. São imagens um pouquinho fortes, mas eu quero que vocês entendam a importância da higienização para que a gente não chegue numa situação dessa, ok? Para a gente iniciar, eu gosto muito de começar com essa imagem. E essa imagem é uma boca de uma criança de 7 anos. Impacta a gente, né? A gente fica pensando como que uma criança de 7 anos consegue ter uma condição dessa, né? Então eu vou explicar para vocês. Além de não acontecer a higienização correta dessa criança, essa criança ela está se alimentando de muito alimento doce, açúcar. O açúcar é o principal combustível para que as bactérias causadoras da cárie se alimentem e façam esse estrago aqui. Essas bactérias elas vão se alimentar desse açúcar. O açúcar ele vai fermentar as bactérias e aí o que vai acontecer? As bactérias elas vão liberar um ácido e esse ácido vai começar a causar a degradação dos dentes. Então, é uma questão que a gente tem que avaliar. Não só o que a gente come, mas também o que a gente oferece para as nossas crianças. Por exemplo, a gente está numa fase que a gente costuma oferecer para as crianças o que é mais fácil, o que é mais rápido. Um pacote de biscoito, um pacotinho de Ana Maria, um suquinho super doce, Nescauzinho, né? Independente de marca, tá, gente? Achocolatado, essas coisas, a gente procura o mais rápido, o mais fácil. E a gente esquece de entregar o saudável para a criança. Um sanduíche
que seja saudável, seja com cenoura, seja com frango, com outras coisas. Então a gente tem opção, uma fruta. A gente tem opção de entregar para as nossas crianças coisas que são saudáveis. E não só para a boca, mas também para o corpo. Então a gente tem que avaliar isso. A gente tem que abrir menos pacotes, comprar menos pacotes e servir mais saúde. E isso é o principal pilar em relação à cárie, tá? Então, o nosso dente, ele tem, voltando ao assunto cárie, ele tem três camadas: o esmalte, a dentina e a polpa. O esmalte é a porção mais dura, a dentina é a porção mais interna e a polpa é o nervo. Então, quando essa cárie ela chega até a nossa polpa, é o momento em que a gente sente dor. É o momento em que a gente tem que tratar um canal. Então, por isso, a gente tem que tomar esse cuidado para evitar esse tipo de situação, porque dizem que é uma dor terrível. É comparada às três piores dores do mundo, que é a pedra no rim, o parto e a dor de dente. Eu nunca tive, graças a Deus, espero que vocês também não tenham tido, mas assim, dizem que é terrível, tá? Então a gente precisa tomar cuidado porque isso é saúde, isso pode levar a problemas mais graves, tá? Já vi casos de pessoas ficarem em coma por conta disso, de pessoas virem a óbito por conta disso. Então são coisas que a gente precisa avaliar e a gente precisa dar atenção à nossa boca, ok? Já chegando nas doenças gengivais, aqui para vocês entenderem o que é um sorriso saudável, tá? Com uma gengiva sem sangramento, uma gengiva que não tá avermelhada. Lembrando que cada um tem um tipo de gengiva, tá? Tem gente que vai ter gengiva mais clara, tem gente que vai ter gengiva mais escura, tem gente que vai ter gengiva mais avermelhada, mais alaranjada. Cada ser humano é único, individual e não tem como a gente fazer uma comparação que todas as gengivas serão iguais, ok? Então, quando a gente tem ali uma situação de que a gente não higieniza entre os nossos dentes, a gente chama esses espaços aqui de região interproximal. Quando a gente não faz a higienização dessas regiões, o que vai acontecer? Vai acumular biofilme e o primeiro sinal que o nosso corpo vai dar de que tem alguma coisa errada é uma inflamação e um sangramento. E é aí que a gente precisa reforçar aqui a utilização ou do fio dental ou da escova interdental, que atualmente é a recomendação dos cirurgiões dentistas, ok? Só que se a gente negligencia isso, se a gente não limpa e a gente acha, tá sangrando porque eu machuquei, tá sangrando porque eu tô passando fio dental e machuquei. Não é assim, gente. Se a gente deixa isso aqui dessa forma, a gente pode ter aí uma evolução para uma periodontite, que já é uma doença que acomete a parte dos ossos e dos ligamentos que a gente tem nos nossos dentes. E o que vai acontecer? Os nossos dentes vão amolecer e aí a gente não consegue voltar o nosso dente para o lugar. Uma vez que ele amoleceu, dificilmente a gente consegue manter ele em posição novamente. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Doutora, mas tem cura a periodontite? Sim, a periodontite ela tem cura. Só que o problema é que a periodontite ela é igualzinha uma queimadura. Imagina que vocês se queimaram com uma água quente, por exemplo. O que vocês vão ficar no braço se vocês queimaram o braço? Uma cicatriz. E a cicatriz da periodontite ela é permanente. E o que é a cicatriz da periodontite? É a gente ficar aqui com perda óssea, a gente ficar aqui, ó, com a raiz exposta, os dentes amolecidos. Essa é a cicatriz da periodontite. E é um ciclo, gente, que leva à perda dos dentes. Muitas vezes, a perda total dos dentes. E 95% dos dentes eles são perdidos por conta de cárie e doenças gengivais. Por isso a importância da gente pensar em como a gente está fazendo a nossa higienização. Se a gente está fazendo da forma correta e utilizando o produto correto. Isso é o mais importante da gente colocar essa sementinha na nossa cabeça, ok? Eu trouxe essa imagem aqui para vocês me falarem uma coisa. Eu quero que vocês me digam se esses dentes estão limpos ou se esses dentes estão sujos. Não tenham medo de errar, tá? A gente está aqui para aprender e isso é o mais importante. Aí algumas pessoas, em alguns lugares que eu vou, falam assim para mim, doutora, mas olha, essa gengiva tá super escurecida. Gente, isso aqui é pigmentação de melanina. Como eu falei para vocês, cada um tem uma tonalidade de gengiva diferente, cada um tem uma etnia diferente. Então, a nossa gengiva vai variar a coloração também. E aí a minha pergunta para vocês estão vendo alguma sujeira nessa boca? Aparentemente. Alguns veem, outros não veem, né? Aqui eu consigo ver um fiozinho, né? A gente consegue ver, parecem umas manchinhas, mas é mais um reflexo da imagem. O que eu quero trazer aqui de importante para vocês? Nem sempre o que está presente está visível pra gente, tá?
Então, o que a gente fez aqui? A gente fez uma evidenciação de placa. Meu Deus, doutora, que trem que é esse que você está falando, que eu não sei o que é. Evidenciação de placa, gente, é uma pastilha ou um líquido que a gente aplica nos dentes do paciente e a gente descobre, sabe o quê? Se o paciente está escovando direito. Vocês pensam que o dentista não consegue descobrir? Ele consegue, tá? Então a gente aplica esse gel ou essa pastilha e aí a gente consegue, ele vai pigmentar só onde tem biofilme ativo. E olha só. Estão preparados? Tcharam! Vocês acham que essa criatura aqui tá escovando os dentes, gente? Tá usando uma 5460? Não tá, né? Então, às vezes o paciente chega pra gente no consultório e fala: olha, eu escovo 3 vezes por dia. Tá tudo em dia. E aí a gente vai ver, tá nessa situação. E o que eu falo pra vocês? Não tava muito nítido que tava tão sujo assim, né? Então, gente, o biofilme ele se adere aos nossos dentes exatamente da cor que é o nosso dente. Ele é danado, ele é sem vergonha. Ele quer fazer a festa dele ali sem ser percebido, entendeu? E aí o que acontece? É nessa situação que o paciente ele não consegue identificar o que ele está fazendo errado. Só quando a gente faz a evidenciação. E é importante, existe um truque muito fácil para vocês descobrirem se a boca de vocês está suja, tá? Não é um teste oficial, mas é um teste mais ou menos aqui. Vocês vão passar a língua na frente dos dentes de vocês. Se tiver liso, tá limpo. Se tiver rugoso, tá sujo, tá? Façam um teste antes de vocês escovarem os dentes hoje à noite, tá? Vocês vão ter almoçado, tomado café, muitas vezes jantado. E aí, vocês passem a língua antes de escovar os dentes e passem a língua depois de escovar os dentes. Vocês vão ter a sensação de que foi feito um polimento na boca de vocês. Então, o biofilme é para vocês entenderem que o biofilme ele se adere ao nosso dente da mesma cor que ele é. E ele pode nos enganar. Então, prestem atenção, ok? Nessa imagem aqui, a gente mostra que em 2010, por exemplo, a periodontite ela foi a 6ª condição mais prevalente no mundo. Então, é um caso de alerta para gente. No Brasil, 18% da população tem periodontite. E a periodontite, gente, ela é facilmente tratada pelo cirurgião dentista, lógico, tem diversos fatores, como diabetes, pressão alta, doenças cardiovasculares, que vão influenciar no surgimento e na evolução da doença, mas na maioria das vezes ela é evitável simplesmente com orientação de higienização, tá? Então, é um alerta para a gente ficar bem esperto mesmo, para a gente não desenvolver essa doença. E as cáries, gente, essa imagem mostra vários tipos de doença, né? Então, por exemplo, doenças mentais. A gente teve aí 970 milhões de pessoas no mundo com alguma doença mental, seja depressão, seja ansiedade. Mas olha só a discrepância, por exemplo, dessas doenças como a diabetes, problemas cardiovasculares, para problemas na boca. Olha a quantidade de pessoas com periodontite severa no mundo. 1.078 milhões, 1 milhão, né? Aqui, ó, 2 milhões e 500 mil. Então, é uma situação que a cárie, ela tá na frente de diabetes, por exemplo. A cárie, ela só perde, gente, para resfriado, que é a primeira doença mais prevalente no mundo. Então, é uma situação... A cárie é uma doença totalmente evitável. Totalmente evitável. É uma doença que não precisa de remédio, para vocês terem uma ideia. E é a segunda doença mais prevalente no mundo. Por quê? Porque a gente não faz prevenção. Por isso que a prevenção é o caminho para a gente chegar na nossa saúde, tanto da nossa boca quanto do nosso corpo. E nessa imagem aqui, a gente mostra que não existe a saúde oral, a saúde geral sem a saúde oral, sem a saúde da nossa boca. Então, essa imagem ela mostra algumas situações que podem acontecer no nosso corpo. Por exemplo, as pessoas que têm doença periodontal, elas têm uma chance maior de ter ali as placas de ateroma nas veias e artérias, de desenvolver as placas de ateroma, que podem levar aí a problemas cardiovasculares. Nós, mulheres, a gente tem ali um potencial de ter parto prematuro por conta de doenças presentes na nossa boca. Existem estudos que conseguem linkar, por exemplo, bactérias da nossa boca com a doença de Alzheimer. Isso pode ser a chave para a gente descobrir de onde vem a doença de Alzheimer. E é um estudo que leva anos. E está em tramitação esse estudo.
Então, para vocês entenderem que não existe saúde do corpo, não adianta você ir para academia, você comer saudável e você não higienizar os seus dentes. Você não vai ter a saúde que você deseja, tá? E qual que é o melhor caminho para gente seguir? Não existe o caminho melhor do que a prevenção. É o único caminho que a gente consegue seguir para a gente conseguir a saúde como um todo. E eu acho muito legal eu falar sobre prevenção para vocês, porque o dentista é o principal precursor, né, da prevenção, porque ele repara, ele cuida, ele orienta. Diferente do que vocês pensam, o dentista não é aquela pessoa que só fica pedindo para vocês abrirem a boca o tempo todo, ou que tenta conversar com vocês quando vocês estão com um sugador na boca, né, perguntando da família, né? O dentista ele tem um papel muito importante que é orientar o paciente, seja na parte alimentar, seja na parte de higienização, não é só nessa parte de querer conversar sem poder, né? Mas enfim, eu gosto muito de contar essa história, que foi uma história que aconteceu com uma colega minha, para a gente entender a gravidade de problemas bucais. Ela atendeu um paciente, ele tinha sofrido um acidente de moto, inclusive, há alguns anos atrás, e ele tomava remédio controlado, ele tinha algumas crises convulsivas. Ele escondeu isso, esse detalhe, no momento de preencher ali a ficha de tratamento dele, que a gente chama de anamnese. Ele chegou, ele era obeso, ele era diabético e tinha pressão alta. A gente brinca que é o combo da desgraça, né? Que é tudo de ruim. Para tratar um paciente ali é uma situação difícil, porque é um paciente que ele vem inflamado, é um paciente que ele vem com vários históricos, enfim. Ela medicou esse paciente porque esse paciente ele precisava tirar um siso, o famoso dente do juízo. Então esse paciente, ele foi medicado, ele voltou para casa, depois ele voltou ao consultório para poder fazer a cirurgia. Fez a cirurgia, tirou o dente, tranquilo, foi uma cirurgia tranquila, com toda a biossegurança, com tudo esterilizado, tudo. E ela é uma pessoa muito metódica. Passou 2 dias, ele ligou para ela e falou: doutor, eu tô com febre. Ela falou: vem aqui no consultório. Avaliou o paciente, ele não estava com inflamação na região onde ela havia feito a extração do dente. E ela resolveu passar uma medicação na veia para ele, lá no consultório mesmo, porque ela tem uma estrutura muito bacana para isso, tá? Com sala de repouso, tudo. É uma clínica super bem conceituada. Deu todo o suporte pro paciente. O paciente melhorou. Ótimo. Sabe o que ele fez? Ele foi trabalhar. Ele tinha uma adega. Então ele pegava a caixa, levantava a caixa, pegava a bebida, vendia a bebida, fazia a bebida e tal. Aí esse paciente teve um piripaque, né? Ele teve ali uma crise convulsiva seguido de um infarto. Foi pro hospital, infelizmente ele faleceu. Vocês sabem qual foi a causa da morte desse paciente? Foi uma endocardite bacteriana. O que aconteceu? A bactéria que estava lá na boca dele, ela migrou para o coração dele, ela formou biofilme na válvula do coração dele e impediu o coração de bombear o sangue, tá? Então foi isso que aconteceu com esse paciente. E a família foi até lá conversar com ela ficou arrasada, ela ficou quase um mês sem trabalhar, porque ela achava que a culpa era dela. E a culpa não era dela, gente. A culpa era dele. Tanto de não ter seguido as recomendações, né? Quanto ele não tomou as medicações que ela passou também. Então a gente tem que avaliar muito bem a orientação do profissional e a gente tem que seguir a orientação, seja de higienização, seja de medicação, a gente precisa seguir a orientação do profissional. A gente só quer o bem de vocês, tá? Então, o cuidado do dentista, a orientação do dentista, ela é primordial. Tão primordial quanto a prevenção é o cuidado e a orientação que o dentista vai passar para vocês. Bom, então a ação principal da odontologia é a prevenção, tanto utilizando escovas que sejam adequadas para nossa boca, quanto ensinando para os nossos filhos, amigos, colegas, as crianças em geral, que a escovação ela é fundamental. Eu lembro muito, uma colega minha falou assim, nossa, a filhinha dela estava com um aninho. Ela me mandou uma mensagem e falou assim, Li, com quantos anos eu posso começar a escovar os dentes da Maria Tereza? E eu falei assim, quantos anos ela tem? Ela falou, um. Eu falei, então, eu falei assim, viu? Desde o primeiro dentinho você já tem que escovar, você já tem que ensinar para sua filha. A criança, gente, ela aprende pelo que ela vê. Se ela vê a mãe saindo todo dia de manhã, coloca um salto, passa perfume, passa batom, o que a criança vai fazer?
ela vai replicar aquilo. Se a criança vê, o pai dirigindo todo dia, a criança vai replicar aquilo, vai brincar daquilo, ela vai brincar de panelinha, vai brincar que tá indo trabalhar. Então a criança ela vai replicar o que o adulto ensina para ela. A mesma coisa a escovação. Criar uma rotina para a criança entender que aquilo é importante para ela. E para a criança é um mundo lúdico. A gente tem que trazer um pouco de diversão para a criança. Faz junto, em família, escova em família, enfim. Essa é a peça-chave para a gente conseguir conscientizar também, desde pequeno, a fazer a higienização da forma correta. E a gente tem aí uma infinidade de dispositivos, de produtos que a gente pode usar a nosso favor para fazer a higienização. Vocês sabem muito bem disso, que produto aqui é o que não falta, não é verdade? E aí as pessoas me perguntam, tá, já que a gente tem tanto produto, como que a gente pode escolher corretamente uma escova dental? Eu digo, gente, que com a infinidade de opções que a gente tem hoje em dia, é muito difícil para quem não é da área entender a importância de uma escova. Porque as pessoas normalmente elas vão ao mercado, elas vão à farmácia e elas compram um kitzinho de escova lá que é 3x10, 5x20 que seja, elas optam pelo mais barato. Só que elas não estão entendendo que elas não estão levando qualidade. E a gente tem que aprender a ensinar isso para as pessoas. A gente tem que focar nessa parte. Nem sempre o que é mais barato vai ser o melhor para a gente. Imagina que vocês trabalham numa empresa que, por exemplo, uma montadora de carro. Eu tiro isso por conta do meu marido. Ele usa um sapato específico de proteção. Vocês acham que aquele sapato específico ele é mais caro ou mais barato do que um sapato normal? Muito mais caro. Por quê? Porque ele dá segurança por conta de acidentes. E a gente tem que pensar que a gente escolhendo um produto adequado também vai dar segurança. Doutora, como assim segurança? Isso, segurança para a gente poder escovar e segurança de que a gente não vai desenvolver outras doenças nem causar nenhum dano à nossa boca. Então é muito importante a gente pensar nisso. Nem sempre o que é mais barato vai ser mais vantajoso para você. Quando a gente fala em saúde, nem sempre o mais barato é o melhor. Então a gente tem que escolher produtos que sejam adequados, que não sejam feitos de nylon, tá? A gente tem que escolher produtos que sejam feitos de microfibras, por exemplo, o Curen, que é a microfibra específica da 5460, na verdade, de todas as nossas escovas, né? E escolher escovas sempre que tenham a cabeça pequena, as cerdas retas, para conseguir higienizar de uma forma completa a nossa boca e preferencialmente macias, para remover todo o biofilme e eu vou comprovar para vocês. Antes de eu passar esse vídeo aqui, eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês já pararam para pensar? Vocês já estão rindo antes de ver o vídeo, né? Antes de eu começar esse vídeo, para a gente descontrair um pouco, pensa uma coisa comigo, analisa uma coisa comigo. O nylon, que é um material que é utilizado nas escovas tradicionais, né, nas escovas que não são tão boas, ele é o mesmo material que ele é utilizado no quê? Na escova de limpar o chão, na vassoura, no varal, não é verdade? Na escova de limpar roupa, elas são para limpezas o quê? Pesadas. Vocês acham legal utilizar um produto que é para limpeza pesada na boca de vocês? Não faz o menor sentido. Igual esse carinha aqui. Ele pegou aqui a escovinha dele e tá lá lindão escovando os dentes, ó lá. Brincadeiras à parte, gente, o que eu quero deixar muito claro na cabeça de vocês é que escovas de nylon, elas vão causar tanto desgaste dos nossos dentes, principalmente dependendo da força que a gente coloca nessa escova, tá? E também vai causar retração gengival. O nosso tecido gengival é um tecido sensível, a nossa gengiva é sensível. Se a gente faz muita força na hora de escovar, e ainda mais com uma escova que é dura, muito rígida, o que vai acontecer? A gente vai ter uma retração, aí vai ter sensibilidade, dor com gelado, dor com quente, com azedo. Então a gente precisa pensar nisso. Isso é a nossa saúde. Então, qual escova que eu devo utilizar? Doutora, posso escolher escova que tem haste de plástico, de borracha? Não, ela não vai higienizar, ela não vai tocar todas as regiões do seu dente. Aí vai acontecer igual aquele dente que eu mostrei para vocês, vermelhinho, ele vai utilizar uma escova dessa e ela não vai tocar nas áreas que são necessárias. O que vai acontecer? Vai formar biofilme ali, ele não vai limpar, tá?
Doutora, posso escolher escova irregular? Não pode escolher escova irregular. A escova, para fazer a higienização, ela tem que ser reta, tá? Para ela alcançar todas ali aquelas fósforas e fissuras que a gente tem no nosso dente, que são aquelas ondinhas. Quando vocês passam a língua no dente do fundo, vocês sentem. E as escovas comuns? O que que acontece? O grande problema, como eu falei para vocês, é a matéria-prima, mas principalmente o fato delas terem pouca cerda, tá? A nossa escova mais simples, por exemplo, ela tem 1.560 cerdas. Sabe quantas cerdas tem uma escova dessas que vocês compram 3 por 20? Aliás, 3 por 10, 5 por 20? 500 cerdas, 700 cerdas, super grossas, que não vão fazer a higienização correta da boca de vocês. Então a gente precisa pensar nisso. E as escovas que tem também essa parte emborrachada, ela vai passar na região aqui entre a gengiva e o nosso dente e não vai limpar. O que que vai fazer? Acumular biofilme. Já uma escova que ela tem a ponta arredondada e que ela é macia, várias cerdas, ela consegue limpar melhor, tá? E é muito importante a gente entender sobre a força que a gente coloca para fazer a higienização. Não adianta você comprar uma escova Curaprox 5.460 e você pegar essa escova e você tá escovando lá no banheiro, o seu marido, sua mulher tá escutando lá da sala, você assim, ó, não vai adiantar nada. Nada. Porque você tá causando um desgaste nos seus dentes. É lógico que essa escova não vai desgastar, mas a escova, ela vai ficar assim, ó. Sua boca não vai desgastar, mas ela vai ficar toda aberta. E ela não vai funcionar para fazer a higienização de vocês. Então, quando vocês forem fazer a higienização, prezem por segura a escova com a ponta dos dedos, tá? Nunca segura a escova assim, que é assim que a gente escova. A gente vai fazendo assim, né? Na pressa. Então, segura a escova com a ponta dos dedos, como se fosse uma caneta, tá? E a gente vai fazer um movimento suave para fazer a higienização. Não precisa ficar. Não vai limpar, gente. Não é força que vai limpar. É o jeito com que a gente vai fazer que vai limpar. Então, vai desorganizando o biofilme devagarinho, fazendo as movimentações necessárias, tá? Não precisa fazer força para higienizar a boca, tá? É o jeito, é o cuidado. E o que deve ter uma escova dental? Como eu disse para vocês. Quando ela tá aberta, assim, ó, ela não serve para nada. Ela vai servir para quê? Para limpar rodapé de janela, de chão, sapato. Para essas coisas ela vai servir, né? A gente acha sempre uma utilidade para escova velha e blusa velha que a gente não usa mais. Vira um pano de chão, alguma coisa. E pote de sorvete, né? Que vira Tupperware depois. Então a gente sempre arranja uma utilidade. Mas quando a gente fala de fazer a nossa higienização, olha só a comparação que a gente faz com uma escova 3x10 de cerdas de nylon irregulares com uma escova 5.460. A gente consegue remover todo o açúcar que está ali em cima. A gente costuma dizer, assim, é um pilar das nossas palestras, que imagina que esse chão aqui é um chão de madeira. E aí o que a gente fez? A gente derrubou açúcar no chão. Qual opção vocês vão escolher para limpar esse chão? Uma vassoura de pelo ou uma vassoura de grama? De pelo, obviamente, porque vai remover todo o açúcar e não vai riscar o chão. Na nossa boca, é a mesma coisa que a gente tem que pensar. Utilizar uma escova que seja adequada para o ambiente que a gente está utilizando, que é a nossa boca, que a gente precisa de cuidado. Então, olha só, nessas imagens aqui, a diferença das cerdas, tá? De escovas que são cerdas irregulares, poucas cerdas, mais aqui, ó, mais uma de cerdas irregulares e 5.460 consegue limpar todo o biofilme, ou quase todo, porque a gente precisa também de outros dispositivos para limpar entre os nossos dentes. Ó lá o que eu falei para vocês. A gente derrubou um saco de açúcar no chão. Qual das opções a gente utiliza para limpar o chão? A vassoura de pelo, para limpar todo o biofilme, para limpar todo o açúcar que ficou lá, sem arranhar o nosso chão e também removendo todo o açúcar que está presente ali no chão. E aqui mais uma comparação. As escovas de nylon, que tem poucos tufos, e é uma informação muito importante. Vocês sabiam que todas essas cerdas das escovas aqui, elas são prensadas mecanicamente. Elas não são prensadas com nenhum tipo de aditivo químico, como as escovas comuns. Se vocês pegam essas escovas baratinhas, vocês vão ver, geralmente elas são transparentes atrás. Vocês vão ver que ela tem como se fosse um gel atrás. Esse gel é o aditivo químico que eles utilizam para grudar a cerda. E nenhuma das nossas escovas possui isso. Todas são prensadas mecanicamente. Isso é o mais interessante, porque a gente não entra em contato com nenhum tipo de aditivo químico.
Isso é muito importante para nossa saúde também. E aqui a diferença, né, da quantidade de cerdas que tem numa escova da Curaprox e uma escova baratinha que você compra de 3 por 10. E não vai fazer o mesmo efeito na boca de vocês. Quando a gente deve substituir as escovas? Como eu disse, uma escova que tá desse jeito, ela vai servir para limpar o sapato, o rodapé, o cantinho da janela, tá? Ela não vai remover o biofilme. As escovas, elas devem ser trocadas a cada 3 meses. A dica que eu dou, doutor, às vezes eu esqueço de trocar. Como que eu faço? Gente, troca a cada estação do ano. Vocês vão comprar 4 escovas, deixa lá guardadinha, e aí a cada estação de ano você vai trocando. A cada 3 meses você vai trocando sua escova. E você não vai ter problema. Já resolve o seu problema de uma vez só. Compra uma trio e uma vulsa e já resolve o problema de vocês. Entendeu? Prático. Agora, a gente vai chegar e a gente vai conversar sobre todos esses produtos, essa infinidade de produtos que a gente tem e entender o funcionamento deles em cada situação específica, tá? Agora a gente entra numa parte mais técnica, que é muito importante vocês saberem, como eu estava conversando com a Kátia. A gente precisa entender, dentro do lugar que a gente trabalha, qual é o produto que a gente vende. E a gente tem que entender um pouquinho de cada um para a gente poder orientar. O nosso carro-chefe, que é a 5.460. Eu brinco nas faculdades que eu costumo ir, que é a escova mais amada do Brasil. O pessoal fica louco quando descobre que vai ganhar uma 5.460. Porque realmente, gente, não é porque eu faço parte da empresa, não, tá? Mas é porque realmente é uma escova que faz a diferença. Como eu disse, eu já estive no lugar de vocês. E quando eu conheci a Curaprox, eu falava, meu Deus, como é cara. Eu, estudante, ferrada, né? Não tinha dinheiro pra nada. Conheci a Curaprox, comecei a comprar, gente. De tanto que eu amei, que ela realmente fez a diferença e eu não troco por nada, minha família não troca por nada, todo mundo alucinado por essa escova. E o grande diferencial dela, gente, além de ter as 5.460 cerdas, é que ela proporciona um conforto muito grande na hora da gente fazer a nossa escovação. Ela não tem nylon, tá? Ela é feita de uma microfibra chamada Curen. Ela possui as pontas arredondadas e o cabo dela, gente, ele é oitavado para facilitar para a gente poder segurar ele, tá? E o mais legal é o seguinte, a gente consegue dobrar a nossa escova para poder higienizar, principalmente região posterior, tá? Região aqui da frente. É muito legal. Muitos de vocês não sabiam desse detalhe, né? Pois é, ó, vocês estão vivendo e aprendendo aqui comigo, tá vendo? Dá para dobrar e ela volta ao tamanho normal. Ó, muito bom, né? Ela pode ser utilizada. Foi surpresa para todo mundo, né? Ah! Voltando. Voltando à nossa escova, né? Além do cabo oitavado, ela pode ser utilizada por jovens a partir dos 15 anos, que é quando a gente já tem ali toda a dentição permanente, tá? E a gente tem diversas edições especiais. Eu sou suspeita porque eu tenho uma dessa na minha casa. E madura que sou, no auge dos meus 33 anos, eu tenho uma vaquinha com a minha escova pendurada, né? É sobre isso. Então, como eu falei pra vocês, né, dá pra comprar o trio e mais uma vulsa pra poder deixar em casa pra vocês conseguirem trocar a cada estação de ano. Oi? Olha que coisa boa, agora eu tô descobrindo agora com vocês que tem um kit com 4, tá? Prático, aí vocês conseguem, agora tá prático, só precisa comprar um kit. Maravilhoso. E o que eu acho mais legal, gente, são os kits também, as collabs, né? Com o Projeto Tamar, com vários outros projetos que vocês abraçam, SOS Mata Atlântica. Então eu acho muito legal a gente participar dessas coisas, porque além da gente ser visto, a gente ajuda de alguma forma, tanto a divulgar, né, quanto financeiramente, enfim, a projetos que são bacanas para o nosso meio ambiente, para a nossa convivência em geral, projetos sociais, eu acho muito legal. Isso fora o CuraCycle, né, o trabalho incrível do CuraCycle, que eu sou suspeita para falar para vocês. E é incrível a gente ver como a empresa vem crescendo e como a gente consegue impactar a vida de diversas pessoas, seja por conta desses projetos, mas principalmente levando um pouquinho da prevenção. Aí a gente tem a querida 1560. Eu gosto muito dessa escova, tá, gente? Particularmente, gosto muito dessa escova. Eu comecei
utilizando ela. Na verdade, a primeira escova que eu utilizei foi a 5.460. Depois eu experimentei, eu fui fazendo a escadinha para conseguir me adaptar a 5.460 e não largo mais. Doutora, como assim escadinha? Vamos lá. Essa escova é uma escova que ela é um pouco mais rígida. Doutora, como assim mais rígida? Você não disse que escova rígida não é legal para fazer a higienização? Sim, gente, mas depende da matéria-prima dela. Ela é feita de curém também. O que vai mudar entre ela e a 5.460? O número de cerdas, que é esse número que está aqui embaixo, e o calibre das cerdas. Então, as cerdas elas vão ser mais grossas, tá? Então, por isso que ela vai ser mais rígida, tá? Então, ela tem as cerdas de 15 milímetros, tá? O cabo oitavado também, as cerdas também são de curém, e a gente geralmente costuma utilizar para o paciente ou para a pessoa que acha muito estranho utilizar a 5.460, que está acostumado com aquela escova dura, ele começar a fazer escadinha. Utiliza essa, depois utiliza a 3.960, que é uma intermediária, tá? E aí o paciente ele vai se adaptando ao tipo de cerda, tá? Então essa aqui já tem uma cerda com 12 milímetros, tá? Doutora, mas eu me adaptei a essa. Posso ficar com essa? Pode, não tem problema. O importante é você não usar nylon, tá? É o mais importante de tudo. A escova de orto, que eu acho muito legal, gente, que é o seguinte: geralmente um grande problema que a gente tem quando a gente indica escovas para pacientes, para pessoas que utilizam o aparelho, é que ela se abre com muita facilidade, não é? É muito fácil de estragar. E aí, a sacada foi o seguinte: ter essa canaleta no meio, para que a gente possa fazer a higienização. Olha lá, canaleta, tá? Para que a gente possa fazer essa higienização e ela não abrir com facilidade. Então, ela é uma escova específica para quem tem os brackets ortodônticos, tá? É bem legal, é uma escova bem bacana. E a gente tem a Velvet. Eu sou apaixonada nessa escova, tá? É uma escova que ela tem aí 12.460 cerdas. Então são cerdas ultra finas, tá? Cerdas que são indicadas principalmente para facetas, para lentes de porcelana, para coroas, tá? Para pacientes que têm muita sensibilidade. É uma escova que ela ganhou um prêmio chamado Golden Standard, que significa que ela é a melhor na categoria de escovas de dente, tá? Então ela é uma escova assim, eu costumo dizer que ela é uma linha Prime, né? É uma escova diferenciada mesmo, tá? Nesse videozinho é para vocês entenderem como que a gente pode fazer a higienização com as nossas escovas. Existem diversas técnicas. Essa é a mais adequada para que a gente possa remover o biofilme que fica entre a nossa gengiva e o nosso dente. A gente sempre esquece de limpar essa região. E a região inferior também. Enxergar? Essa é a região que mais acumula tártaro, tá? É uma região que fica esquecida por nós. A gente costuma dizer para vocês iniciarem a higienização dos dentes, principalmente pelo lado contrário do que vocês estão acostumados. Por exemplo, eu sou destra, tá? Então eu tenho que, aliás, tem que começar pelo lado que você costuma escrever, utilizar a mão, tá? Se eu sou destra, eu começo limpando esse lado. Se eu sou canhota, eu começo limpando o lado esquerdo, tá? Porque a gente tem menos destreza para limpar a região do qual a gente tem mais habilidade. Vocês acreditam nisso? A gente pega a escova, a primeira coisa que a gente faz é já escovar o outro lado, entendeu? É a facilidade. Aqui a gente fica meio, sabe?
Então a gente precisa, na hora pegou a escova, já higieniza já o lado que você tem mais habilidade e depois vai para o outro lado. Então, voltando às nossas escovas. Então, vamos recapitular. Nós temos a 1560, que tem 1560 cerdas, 3.960, são 3.960 cerdas, tá? Como que a gente pode nomear essas escovas? Soft, Ultra Soft, que é a 5.460, e a Super Soft. Então, a 5.460, ela é a Ultra Soft, que é a mais macia, ok? 1560 é a Soft, que é a mais rígida. E a Super Soft é a intermediária, ok? E a Velvet é a Velvet. Essa escova, gente, eu acho muito interessante, porque quando eu conheci ela, eu acreditava que ela era uma escova para crianças. E na verdade, ela é uma escova, gente, que ela é utilizada por pessoas que têm dificuldade de mobilidade, não tem tanta coordenação motora. Às vezes, para algumas crianças também que têm dificuldade na coordenação motora. A cabeça dela é mais arredondada, para evitar impacto, para não incomodar. É mais curta também, para que a gente possa higienizar, por exemplo, pessoas que têm uma abertura de boca muito pequena, a gente consegue acessar essas regiões. Então a escovação ela vai ser mais suave, tá? A cabeça pequena também, oitavada, tem 4.060 cerdas. E ela tem esses anéis aqui, gente, para facilitar a empunhadura dela, tá? Porque como o cabo é liso das outras escovas, não tem aqui. Não tem aqui para mostrar para vocês. Mas enfim, ela tem o cabinho. Sério, que triste, ela é tão boa. E esse cabinho gente, emborrachado dela, é ótimo para poder segurar e facilitar a escovação. Que pena que ela tá saindo de linha, porque ela é uma escova, gente, que eu costumo indicar bastante para quem tem mobilidade. Paciente com síndrome de Down, tem a mãozinha menorzinha, a gente costuma indicar. Mas aí dá para indicar a pequenininha. Ah, mas dá para indicar também a. Não, a Kids. A Baby. Eu sou do tempo que a cura Baby era a cura Kids, tá, gente? Então, relevem, tá? Bom, entrando na nossa linha infantil, que eu acho essa escova aqui, ó, dá pra ser substituída pela Ata, tá? Eu acho legal porque esse cabinho aqui emborrachado é maravilhoso. O que eu acho mais legal dessa escova, gente, é que a gente pode deixar essa escova na mão da criança e ela vai fazendo a higienização sozinha. Doutora, mas ela não tem técnica. Não tem problema. Ela vai segurar a escovinha e ela vai morder, ela vai desorganizar biofilme sozinha. E ela vai começar ali a ter a noção, a dimensão de que é importante ela utilizar aquele instrumento. A gente vai começar com o nosso querido Cura Baby, tá? Eu sou suspeita para falar porque meu afilhado, a irmãzinha do meu afilhado, todos eles ganharam Cura Baby da titia, porque eu acho muito interessante o estímulo que ele causa nas crianças, tanto sensorial, pelo fato da criança apertar e sentir ali aquela, como se fosse uma massagem. Ele tem aqui umas bolinhas e uns aros aqui que a criança consegue apertar e dar um certo conforto para a criança. Nessa fase que a criança está com o dentinho nascendo, é muito importante que ela também, a mãe, desorganize, o pai, o biofilme que fica nos dentinhos de leite. E ela tem essas sardinhas emborrachadas que vão ajudar e vão também aliviar esse incômodo que é causado pelo crescimento dos dentinhos, que costuma arder um pouco. Ela estimula a vascularização, ela favorece para que os dentinhos consigam subir, a gente chama de erupcionar, para que eles possam subir com mais facilidade, aliviando o incômodo. Fortalece a musculatura da criança, tanto bucal quanto da mãozinha. E além de ter essas bolinhas aqui que estimulam a visão, o tato e a audição. Conhecem? Sim. O netinho do Dr. Hugo. Então, gente, o mordedor ele é indicado para qualquer criança que já esteja nessa fase de crescimento dos dentinhos. Ela vai acalmar a criança. Tem gente que costuma até colocar no congelador para entregar geladinho para a criança, para aliviar um pouco. Não vejo nenhum problema. Ela acalma. Ela pode ser utilizada a partir dos 2 meses. Ela tem uma escova e um massageador atrás. Então, é uma combinação perfeita para que a criança sinta o alívio nessa fase tão difícil que é o crescimento dos dentinhos. Então, ela não tem BPA, é livre de
ftalatos, pode ser armazenado em geladeira, enfim, é um mordedor completo para estimular aí todos os sentidos da criança e aliviar essa fase. A Curaprox Baby, que na minha época ela se chamava Curaprox Kids, tá? Eu já sou velha de casa, tá? É, Cura Kids, é. Sou velha já, gente, já tenho tempo. Ela tem 4.260 cerdas ou algumas variações, 5.500 cerdas, que também são de Curen, tá? Ultra Soft. É a mesma. É o mesmo tipo de cerda da 5.460, só que um pouco mais curta, tá? O mais legal, a gente consegue deixar a criança segurando essa escova. E essa escova, ela não vai machucar, a gente não corre risco de acidente, porque o cabo emborrachado impede que, mesmo com a baba da criança, ela se machuque, ela escorregue, exatamente. Além de tudo, a cabecinha dela também é emborrachada, a criança pode morder tranquila, tá? Porque não vai machucar. E eu acho muito importante, além do mordedor, a gente deixar a criança ter esse estímulo sensorial com a escova, para ela entender que aquela escovinha é o que vai limpar a boquinha dela. E deixar a criança brincar com a escova, segurar a escova, colocar na boca, porque a criança, o estímulo que a criança tem quando ela é pequenininha é pegar o que está no chão e colocar na boca e levar à boca, porque ela está descobrindo. Então é muito importante a gente deixar essa escovinha na mão da criança para que ela vá conseguindo ali se adaptar a essa nova rotina. A Curaprox Kids tem 5.500 cerdas, também de Curen. Ela já tem uma espessura menor de cerda, tá? 0,09 milímetros. Ela pode ser utilizada a partir dos 4 aninhos, quando já começa ali a fase de... A criança já começa a ter ali a troca dos dentes, né? Entre os 5 e 6 começa a troca desses dentes. Essa cerda, gente, ela é super, super, super confortável. Ela parece um pouquinho com a Smart, tá? Mas ela é um pouquinho mais curta do que a Smart. E ela funciona para dentição mista, quando a criança tem dente de leite e dente permanente. É ótima para essa fase. A Smart, eu sou suspeita porque eu já usei essa escova, tá? Eu usei muito essa escova quando eu tinha ali os meus dentes do siso. Ela era a escova que eu utilizava para limpar essa região. E ela pode ser utilizada a partir dos 12 anos, tá? O meu afilhadinho, que tem 6, ele já usa, tá? Ele gosta muito, ele acaba não usando a Kids, minha prima prefere essa porque ela acha bem mais macia, obviamente, porque ela tem 7.600 cerdas. Então é uma escova bem legal, bem bacana, que pode ser usada tanto para adultos quanto para crianças. Muitas vezes as pessoas falam assim, ai, mas eu acho a 5.460 que tem a cabeça muito grande. Eu não acho. Aí a gente pode utilizar essa escova ali como alternativa para o paciente ou para o cliente para poder fazer a higienização. A Surgical, eu amo essa escova e quando eu trabalhava nessa parte de extração de dente e tudo, eu indicava muito essa escova para os meus pacientes. Por quê? Ela é uma escova, gente, que ela é absurdamente macia. Vocês já colocaram o dedo nessa escova? Gente, é surreal. É surreal. Quem não conhece, depois vocês vêm aqui que eu mostro pra vocês. É uma escova, eu lembro muito do Dr. Milton falando que no começo da Curaprox ele andava com essa escova no bolso e ele apresentava essa escova para as pessoas, para entenderem o quanto era macia. Eu lembro muito ele contando isso, nunca saiu da minha cabeça. Ela também tem o cabo aqui, gente, emborrachado para poder facilitar a empunhadura. E é muito legal, tanto para criança, a gente pode utilizar para criança por ser bem macia, bem molinha. Ela é mega soft, tem 12.000 cerdas. Os anéis vão facilitar para que a gente possa segurar. E é muito interessante para a gente utilizar no pós-cirúrgico. Ah, eu extraí um siso, eu fiz uma cirurgia na gengiva. Precisa de um cuidado mais delicado. As outras escovas vão dar um cuidado delicado? Sim, mas essa vai ser um cuidado melhor ainda, tá? Principalmente na região onde tem ponto, por exemplo. A gente consegue higienizar, remover todo o biofilme ali de uma forma simples, prática e o que? Atraumática. A gente não vai causar trauma na nossa boca, nem na boca do nosso cliente, do nosso paciente. E esse videozinho aqui, ó, olha só esse babyzinho, utilizando, ops, ah, não é um vídeo não. É sim. Tava apertando. Olha só. Olha como é importante a gente estimular a criança. Vocês acham que essa é uma criança que vai dar trabalho depois para poder fazer higienização? Não vai. Tem criança que chora que não quer fazer higienização, né? Nesse caso aqui vai ser o contrário, a criança vai pedir para poder higienizar.
A Wood, gente, eu acho essa escova muito diferentona, porque vai naquela pegada ali de preservação e tudo, de usar uma coisa mais natural. E essa escova, gente, ela tem 4.400 filamentos de Curen, tá? O cabo é de madeira super resistente. Doutor, mas o cabo de madeira não vai mofar? Não, gente. Ele tem ali uma proteção de cera de carnaúba, tá? Que vai fazer com que não mofe, tá? É muito interessante, não vai grudar micro-organismo ali. É tudo muito bem pensado para a saúde de vocês, tá? O tipo da faia da madeira, é, ela vai dar muita durabilidade para essa escova. Além disso, ela é a única escova de dentes em madeira com a curvatura Cura Curve. É aquela curvatura que eu ensinei pra vocês. Olha só. Tá? Não. Não, mas ela é mais viradinha, tá? Ela tem essa curva aqui, tá? Geralmente as escovas de madeira, se você olhar, ela vai ficar reta. Ela sempre vai ser reta. Essa ela foi desenvolvida com a Cura Curve, que é isso aqui, ó. Ela já vem com a curvatura, mas você não vai conseguir virar, porque ela é uma madeira, obviamente. Tá? A de acrílico também não tem essa função. Não, a de acrílico, algumas não. É. E as escovas unitufo, eu acho muito interessante essas escovas, por quê? Tanto para quem utiliza aparelho, quanto para quem quer fazer uma escovação rápida sem creme dental também. Essa escova, gente, ela pode ser utilizada tanto na região aqui de molares, tá? Quanto na região cervical. Então, por exemplo, é uma escova que você tá lá, putz, tô aqui sentada assistindo a palestra, eu posso pegar e ficar utilizando ela para desorganizar o biofilme. É uma escova prática. Ela é muito bacana porque ela vai desorganizar o biofilme que fica bem aqui no limite gengival. E é muito legal para crianças que estão na fase também de desenvolvimento dos dentes, tem muita cárie em molar, que a gente vai utilizando essas escovas para limpar bem a parte de oclusal, a parte de cima do dente. É uma escova bem bacana e principalmente na parte de trás dos nossos dentes, onde costuma acumular muita sujeira. A gente posiciona ela e começa a higienizar em volta. É muito legal, ela é bem indicada para quem usa aparelho, tá? Ela tem dois tipos de milimetragem, que é a 6 e a 9. A 6 é mais curta, a 9 é um pouco mais comprida. Vai de acordo com a indicação e com o gosto pessoal de cada um. 1006, 1009. Poucas, são. Porque a Eu acho- ela parece bem mais dura. É porque ela é mais curta. Quando ela é mais curta, ela dá a impressão de que ela é mais rígida. Quando ela é mais comprida, ela dá a impressão de que ela é mais mole. As escovas Unitufo, que essa escova aqui, se não me falha a memória, tá, gente? Foi um desenvolvimento do Dr. Hugo, inclusive. Tá? É uma escova que ela é utilizada tanto para aparelhos que são por trás dos dentes, quanto para implantes. Então, ela também tem essa curvatura, olha só. Ela vira bastante para que a gente consiga higienizar tanto a parte de implante quanto a parte de aparelhos também, tá? Existe ali quem utiliza o protocolo, né? Precisa fazer a higienização por trás dos dentes. Então, o paciente ele vai angular da forma que ele quiser, o consumidor, e vai conseguir fazer a higienização dessa região de uma forma completa. É uma escova bem legal. Para a questão de aparelhos também, tanto posterior quanto anterior, é uma escova bem bacana para conseguir fazer essa higienização, tá? E ela também é de Curen, tá? Maravilhosa. Indico para os meus pacientes que fazem implante também. A escova BDC, eu acho. Tem gente que fala assim, doutor, mas você já tem prótese, para que eu vou escovar uma prótese? Já não tem um dente? Pra quê? É verdade. É que, assim, tinha uma imagem, gente, que era uma prótese toda suja. Mas eu não quis colocar pra vocês porque ela era muito suja mesmo. Se vocês quiserem, depois eu mostro. A gente pensa que não, mas quando a gente utiliza prótese, implante ou qualquer dispositivo na nossa boca, automaticamente a gente vai ter um acúmulo maior de biofilme. Doutora, eu uso aparelho, vai acumular mais biofilme. Doutora, eu uso implante, vai acumular mais biofilme. Doutora, eu uso prótese, vai acumular mais biofilme. Então, vocês precisam intensificar a limpeza dessa região. Então, por isso, essa escova ela foi criada justamente para limpar as próteses. Mas, doutora, a prótese fica com biofilme? Sim, claro que fica com biofilme. Vocês não vão usar comer comida com a prótese? Vocês não têm bactéria na boca de vocês?
A única coisa que vai acontecer é que ela não vai amolecer os dentes da prótese, né, gente? Porque é uma prótese. Mas ela vai ficar ali com várias manchas, vários acúmulos de tártaro na prótese. Por isso a gente precisa higienizar. A prótese acumula tártaro também, tá? Então a gente precisa higienizar. Tanto as próteses que são de grampo, quanto as próteses que são as dentaduras, precisam ser higienizadas. Então ela tem uma região que ela vai limpar a parte do céu da boca, e essa região frontal, ela vai limpar a prótese. Doutora, serve ação de Curen dessa escova? O que vocês acham? Não, tá? Quando a gente fala em limpar qualquer coisa que não seja tecido mole, que seja dente, a gente vai utilizar uma escova de nylon. Para limpezas pesadas, uma escova de nylon, tá? Então, a limpeza da prótese, como é um produto acrílico, tem que ser utilizada a escova de nylon, ok? Ah, interessante eu lembrar vocês também que, junto com essa escova, a gente pode utilizar também o gelzinho, que é de língua da IHM, para poder higienizar a prótese também. É um ótimo combo aí para a gente conseguir fazer a limpeza. Falando agora de cremes dentais, bom, vocês sabem que a gente tem aí diversos cremes dentais disponíveis para utilização, e é importante que a gente saiba a diferença deles. Nós temos 3 apresentações: 1450, 950 e o zero. O que vai diferenciar do outro? O zero é utilizado para quando o dentista recomenda que o paciente utilize um creme dental zero, mas lembrando que é obrigatório que os cremes dentais possuam pelo menos 900 ppm de flúor. Obrigatório que as pessoas utilizem cremes dentais que tenham flúor. Isso aqui a gente utiliza para pessoas que não podem utilizar o flúor, pessoas que têm prótese, querem fazer higienização, para não causar riscamento nas próteses, a gente utiliza o creme dental que é zero, tá? Em contrapartida, a gente tem as duas opções para quem tem ali um índice de cárie maior, a gente utiliza o 1450. Para quem quer uma proteção melhor, 1450. E o tradicional, que é o 950, que vai resolver tranquilamente as questões de reposição de flúor na nossa boca, tá? Esse creme dental, ele é uma linha mais, eu costumo dizer, que é mais medicinal. Ele tem menos aditivos químicos. Ele tem um composto enzimático, são as mesmas enzimas da saliva e vão fazer com que a gente produza mais saliva, criando uma proteção natural na nossa boca, nos nossos dentes, tá? Além de tudo, é indicado para todas as idades, potencializa uma ação natural da nossa saliva, tem uma baixa abrasividade. O que é abrasividade? É quando a gente escova os nossos dentes e esse creme dental, esse produto que a gente utiliza, ele acaba riscando um pouquinho os nossos dentes. Então, ele tem uma abrasividade baixa, ele risca pouco os nossos dentes. E é muito interessante esse creme dental, gente, porque existem algumas condições específicas, por exemplo, a síndrome de Sjögren, que é uma síndrome que acomete mulheres a partir da menopausa, e é uma síndrome que diminui os fluidos do nosso corpo, tanto dos olhos quanto da nossa boca, e quanto do nosso suor. A gente passa a produzir menos fluido, e aí a nossa boca fica seca. E a pessoa tem dificuldade para engolir, dificuldade para falar. É uma situação bem complicada, e aí acaba tendo ali um índice de cárie maior. Tem que ir no consultório mais vezes porque acaba tendo mais cárie porque não tem a proteção da saliva. E esse creme dental, ele ajuda a potencializar a ação da saliva, aumentando o fluxo salivar. Então, é uma indicação bem bacana para pessoas que têm a boca seca, que a gente chama de xerostomia também, tá? É bem interessante. A linha infantil, eu sou suspeita porque eu amo esse creme dental de melancia infantil. Ele tem 1450 ppm de flúor, tem o sabor de melancia, ele não tem lauriosfato de sódio. O lauriosfato de sódio é o mesmo componente que tem no shampoo, no sabonete e no detergente, que entra em contato com a nossa boca e causa alteração de paladar, aftas, ulcerações, irritações, descamações. Então, por isso, a gente tem que sempre escolher cremes dentais que, de preferência, tenham uma pouca quantidade de lauriosfato de sódio ou que não tenham nada de lauriosfato de sódio, como os nossos cremes dentais. 1/3 da Europa, gente, já aboliu aí a utilização desse detergente. Então, nenhum dos nossos produtos aqui possuem o lauriosfato de sódio. Muito menos os cremes dentais infantis. Oi. A gente pode falar que a diferença desse pro Enzical 1450 é o sabor? Não, a composição é diferente. Porque ele também é enzimante. diferente. Mas ele é em gel, né? O Enzical, ele não é em gel.
tem algumas Mas composições adulto pode diferentes. usar. Pode. Ele tem 1.450 ppm de flúor. Claro que o adulto pode usar. De fato. É diferente, né, doutora? Ele tem mais flúor do que o Enzical. Mas o flúor dele chama monofosfato, que o doutor usa. Isso. É. E aí é diferente do flúor infantil. Aham. E aí a gente tem o sabor de morango. Esse aqui eu nunca experimentei, tenho vontade de experimentar, que é a opção sem flúor, tá? A Federação, a Associação Brasileira de Odontopediatria indica que a criança utilize o flúor a partir do primeiro dente. Mas existem aí controvérsias sobre a utilização. Existem pessoas que acham que não é para utilizar. Eu sou totalmente contra. Eu acho que a criança tem que utilizar o flúor, sim. Eu estou com a Associação Brasileira de Odontopediatria. Então, a criança ela precisa do flúor para remineralizar os dentes, principalmente nessa fase que está nessa dentição. Tá caindo o dente de leite e está crescendo o dente permanente. A criança ela precisa ali de um reforço. Então, eu não acho que seja 100% indicado uma criança utilizar uma pasta que não tenha flúor, tá? Mas, como a gente tem que abranger a tudo, existem pessoas que têm alergia, existem pessoas que têm alguma restrição ao flúor, a gente tem que indicar o creme dental sem flúor. Então, para isso, a gente tem o creme dental sem flúor para poder fazer essas indicações. Faz mal comer esse creme aí. Faz tudo, ó. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, tá? Então, assim, você comeu o creme dental com flúor, você vai ter ali uma dorzinha de barriga, entendeu? Você comeu sem flúor, você pode ter uma intoxicação. Então, é muito relativo. Quanto tempo dura esse creme dental com uma criança? Depende do tamanho dele, depende do quanto você utiliza. Uma coisa importante que eu acho legal trazer para vocês, exatamente isso que eu ia falar. Ó, quando a criança tá na fase escolar, a gente tem um grande problema. Elas levam pra escola o creme dental, não é? E o que vai acontecer? Experimenta o meu de melancia, o meu é de morango, o meu é disso, o meu é daquilo. E elas vão comer o creme dental, tá? Elas vão comer. Quando eu era criança, eu comia creme dental também. Normal, quem nunca? E o que acontece? É porque tá usando muito. Eu vou mostrar a quantidade de flúor que vai utilizar. Ou é ele que tá comendo, né? Eu tô achando que é ele que tá comendo, que ele perguntou se pode comer, né? Mas é exatamente isso que eu tô falando. Ó, veja só. A criança nessa fase escolar, ela tá ali com os amiguinhos, vai escovar os dentes depois da sobremesa. Ela vai escovar os dentes ali depois do lanchinho. Vão lá pro escovódromo, aí fica uma passando a escova pra outra, né? A escova não, o creme dental pra outra. E a gente costuma indicar que a criança leve pra escola o creme dental sem flúor. Por quê? Porque o creme dental sem flúor, a gente vai ter ali um cuidado em a questão da criança não ingerir o creme dental. Porque você já pensou se ela ingere o seu, e aí ela vai pra casa intoxicada? Você já pensou? Então a gente indica que leve para a escola o creme dental sem flúor, para evitar que a criança coma o creme dental, tá? E em casa faça a utilização do creme dental com flúor, tá? Então para a escola leva o sem flúor e em casa utiliza o com flúor, tá? Justamente por isso para a gente evitar essa questão das crianças comerem o creme dental. Mas eu vou mostrar para você também um vídeo daqui a pouco sobre a quantidade de creme dental de cada escova também, tá? De cada creme, perdão. A gente dá alguns treinamentos nas farmácias, eu costumo falar também que ele é livre de corantes, né? Livre de corantes, muito É bem. importante que a maioria dos cremes dentais Tem corante, aham. E tem muitos corantes que vão manchar os dentes, tem alergia, corante caramelo, principalmente. O kit do Seninha, gente, foi um sucesso, né? Eu achei muito bacana porque ele já coloca. Tem lá a escovinha, o creme dental para todas as idades. E é importante a gente salientar que esse kit ele não é específico só para meninos, tá? Ele é para meninas também. Então a gente tem lá o creme dental com a escovinha rosa, também tem a edição lá do Kids, que é uma escovinha maior, não é uma escovinha para bebê, para criancinha pequena. Então a gente tem as duas opções. Vem também um chaveirinho do Seninha. É uma opção legal para a gente incentivar a criança a fazer a higienização também. Foi uma sacada muito bacana que eu achei. O vídeo agora sobre a utilização do creme dental.
Você tá colocando isso aqui da sua filha, né? A verdinha. Brincadeira. Quantos anos ela tem? 4. Chama Lívia? Ah. Qual deles? Vi. Sério? Mas ela já é atriz, já? Nessa idade. A Dani tá querendo me transformar em atriz também. Olha só. Aí, Dani, vamos fazer uma collab. Tia Lívia e Livinha. Essas crianças estão demais, né, gente? São muito artistas. Então, aí a quantidade de creme dental que a gente indica para crianças que tenham até 4 anos é 1 grão de arroz. Conforme ela vai... Cru, exato. Quando ela vai crescendo, a gente vai aumentando essa quantidade. Nós, como adultos, a gente usa 1 grão de ervilha ou 1 grão de feijão. Cru também, tá? Então, é uma quantidade pequena. Não adianta você colocar um montão de pasta igual você vê em comercial, porque a sua boca vai encher de espuma. Se você utiliza creme dental com espuma, por exemplo, você não vai conseguir higienizar, vai irritar a boca e aí não vai conseguir higienizar direito. O creme dental Black White, que tem uma pegada já mais diferente, que é um creme dental que ele mantém clareamento e ele também fornece ali uma opção de clareamento cosmético. Como assim clareamento cosmético? Ele vai refletir a luz azul e aí o dente vai aparentar estar mais branco, tá? Não existe um creme dental que clareia, mas existe um creme dental que mantém o clareamento. E o diferencial desse creme dental, ele também tem um composto de enzimas, também vai ajudar ali a aumentar o fluxo salivar, vai proteger contra a cárie. Ele também não tem o lauryl sulfato de sódio, baixa abrasividade, apesar dele ser de carvão ativado, né? Existem diversos debates aí na internet das pessoas utilizando cremes dentais de carvão ativado, mas é importante a gente salientar que o carvão ativado ele não vai, dependendo do tipo de creme dental, não vai desgastar os nossos dentes. O nosso, por exemplo, não vai desgastar, porque tem um RDA baixo, tá? Mas existem outros cremes dentais que vão desgastar os nossos dentes. Ai, doutora, posso fazer uma mistura de bicarbonato, então, com água oxigenada? Faz pra você ver. Faz, que vai ficar uma loucura, vai desgastar os seus dentes, vai ter sensibilidade, não façam isso, E pior que tá? mais tem isso na internet. É o que mais tem pra poder clarear. Na verdade, você tá desgastando o seu esmalte. Você tá desgastando uma proteção que você tem naturalmente do seu dente. Pra nada. Ao invés de ir no dentista. Quando você tá com problema no dedo, você vai na podóloga. Se você quer cortar o cabelo, você vai no cabeleireiro. E quando você quer clarear os dentes, você quer fazer um negócio caseiro? Não dá pra entender, né? Não tem sentido. Enfim, esse creme dental também, ele possui carvão ativado, ele vai remover os pigmentos extrínsecos, que a gente chama. Alguns pigmentos que a gente tem normalmente na nossa boca, ele ajuda a remover esses pigmentos, principalmente se ele está aliado à escova hidrossônica, que é o mais legal. Vai potencializar o efeito e consegue remover mais pigmentos. Ele possui hidroxiapatita, que remineraliza o dente, melhora a sensibilidade, manutenção do clareamento dental, como eu disse, e reflete as partículas azuis que vão fazer com que os nossos dentes pareçam mais claros. Dica, vamos lá. Aí eu vou fazer uma sessão de fotos. Escova com esse creme dental. Aí seu dente vai refletir a luz, vai parecer que tá mais claro. Interessante também. Então, dependendo de onde vocês vão, o que vocês vão fazer, é interessante fazer para refletir a luz azul aí. O BIU, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pelo BIU, principalmente o BIU de pêssego com damasco, é meu preferido da vida. Quando lançou o BIU, eu lembro que o Dr. Hugo me deu as 6 amostras para eu experimentar, e eu fui experimentando, e eu fiquei desde então apaixonada pelo de pêssego. Só compro ou de pêssego ou de maçã, porque são os meus preferidos. Eu me acostumei muito com esse creme dental. No começo eu tive dificuldade, porque a gente acostuma com a espuma. A gente acha que a espuma, ela vai fazer a limpeza dos nossos dentes. E depois de um tempo você percebe que não. E a sensação que eu tive com esse creme dental, eu gosto muito de trazer minha experiência pessoal, gente, para vocês entenderem, não só o meu gosto pessoal, mas para vocês entenderem que a gente precisa experimentar coisas novas para que a gente possa utilizá-las. Ele é vegano, tem um composto enzimático que também vai aumentar ali o fluxo salivar. Eu percebi, gente, utilizando ele, que a gente parece que o hálito dura mais, fica fresco mais tempo. Essa é a sensação que eu tive utilizando esse creme dental.
Também possui hidroxiapatita, vai facilitar ali na remineralização dos nossos dentes. 950 ppm de flúor, proteção gengival, ele tem pantenol, vitamina B5. Não tem o larilsulfato de sódio, não tem triclosan, microplásticos, que são aqueles... existem alguns cremes dentais que são em gel, que eles colocam alguns microplásticos para poder fazer ali aquele efeito de abrasivo, tá? E a gente não tem isso, graças a Deus. Tem algumas bolinhas ali, vocês vão olhar no gel, só que essas são bolinhas de sabor, tá? Também vai refletir a luz azul, que é bem bacana. Extrato de ervas, xilitol, baixa abrasividade, também ajuda a manter o clareamento dental, né? E também tem o mentol, que proporciona um hálito refrescante. Eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada. Pode falar. No Kids também tem xilitol, ervas e xilitol? Não sei te dizer. Preciso ler a composição para te falar. Inclusive, eu tenho um Kids na minha bolsa, posso ler. Daqui a pouco eu vejo para você. Então, a gente tem diversos sabores, como melancia, grapefruit mais tangerina, amora e alcaçuz, pêssego com damasco, que é o meu preferido, gin tônica com caqui, maçã verde e aloe vera. Então, a gente tem uma infinidade de sabores para que a gente possa escolher e utilizar cremes dentais que sejam verdadeiramente indicados para nossa boca, que não vão nos causar nenhum tipo de incômodo, de desgaste e de irritação. Como eu disse para vocês que a Dani tá tentando me transformar em atriz. Meus dentes estão mais limpos? Na verdade, a espuma vem de um ingrediente chamado lauril-sulfato de sódio, que pode irritar a boca e até mesmo causar aftas. Já o Bium não faz espuma, mas tem ingredientes que realmente cuidam do seu sorriso, como hidroxiapatita e fluoreto. Espuma não é sinônimo de limpeza. Escolha um creme dental que realmente protege e fortalece os seus dentes. Menos espuma, mais saúde. Como eu disse, ela tá tentando me transformar em atriz, né? E a gente faz uns bicos assim, né? E é importante a gente salientar a importância de um creme dental que não tem o lauril-sulfato de sódio. Presta atenção, quando vocês utilizam um creme dental normal, de outras marcas, por exemplo, e vocês vão tomar um café, vocês vão comer uma fruta, vocês vão sentir uma alteração no paladar de vocês, tá? Isso é causado por conta desse detergente que tem nesses cremes dentais. Então, quando a gente utiliza esse creme dental, a gente não tem esse problema. A gente não sente essa alteração de paladar, igual a gente sente nos outros, nem irritação. E aí eu venho com um caso polêmico. Vocês gostam de passar fio dental? Para de mentir, gente. Vocês são mentirosos. Eu detesto. Detesto, tá? Eu acho chato. Eu acho um negócio, assim, complicado. Eu acho difícil, mas é uma coisa que a gente tem que fazer. É obrigação da gente fazer. Então, depois que eu conheci as escovas interdentais, vocês vão falar, meu Deus, doutora, você é doido, você é dentista, você tá falando que não gosta de passar fio dental? Não gosto. Não gosto. Mas depois que eu descobri as escovas interdentais, gente, eu só utilizo as escovas interdentais. Graças a Deus eu consigo passar em todos os meus espaços interproximais, consigo resolver tranquilamente o meu problema. O grande problema do fio dental, gente, é o seguinte. A gente gosta de passar fio dental em duas situações específicas. Uma, quando tem um pedaço de carne entre os dentes. Outra, quando tem um fiapo de manga. Então, são as duas situações onde a gente gosta de passar o fio dental. E existem algumas variações anatômicas nos nossos dentes que o fio dental ele não consegue higienizar. Por isso, a gente precisa utilizar uma escova interdental para que a gente consiga limpar como um todo. E a escova interdental, a Federação Europeia de Periodontia, indica a utilização da escova interdental ao invés do fio dental. Então, atualmente, a utilização dessa escova é primordial, tá? Mais do que o fio dental. Ela vai limpar muito mais do que o fio dental. Existem diversos estudos, gente, que mostram que essas escovas, elas limpam muito mais do que o fio dental. E que a escovação ela vai ser realmente efetiva quando a gente utiliza a escova aliada à escova interdental. Aí a gente elimina 100% do biofilme. Então a gente tem alguns tipos diferentes, tá? São 5 tipos diferentes. A 06, a 07, a 08, 09 e 011. Como que eu vou saber qual tipo de escova que eu vou utilizar? Existe um calibrador, que é a sonda IAP, tá? Essa sonda, ela vai ser inserida e ela vai sinalizar qual é o tamanho que vocês vão utilizar. E cada região, dependendo, vai ter um tamanho diferente, tá?
E essas escovas, gente, elas são extremamente macias, elas não vão causar nenhum impacto aí na boca de vocês, desde que vocês utilizem o tamanho correto. Não adianta você ter um espaço que é super apertado e vocês utilizarem uma escova 11, tá? Então, vocês têm que utilizar as escovas que são adequadas para cada espaço e ela vai limpar muito. Ela limpa muito, ela é muito boa. Eu vou mostrar um videozinho para vocês entenderem. Muda o milímetro da cerda e o milímetro do fio de aço. Exato. Acho que tá sem som. Então, quando a gente tem algumas inflamações específicas, às vezes o fio dental ele não consegue higienizar tudo e a escova muito menos, porque ela não consegue penetrar na região interproximal, que é entre os nossos dentes. Aí a gente precisa fazer uma higienização mais caprichada. Meu Deus. Ouviu? Minha barriga roncando. Acho que eu tô muito perto. Olha só, então ela vai ser inserida, removida. Lógico que não vai ser instantaneamente assim que a gente vai melhorar uma inflamação. Mas conforme a gente vai utilizando, a gente vai ali removendo o biofilme e a inflamação ela vai indo embora. E é interessante a gente alinhar quando a gente tem algum tipo de inflamação, a gente utilizar também o Periplus. Vai potencializar a ação da nossa escova interdental também, que é muito interessante. Além da escova interdental tradicional, que é a Prime, nós temos outras duas variações, tá? Nós temos a variação pério, que são para pacientes que têm a condição de periodontite. Lembra que eu mostrei para vocês aqueles dentes separados? Então, elas vão ser utilizadas para esses dentes que têm ali um espaço maior entre eles. E a gente tem também a soft implant, que ela vai ser utilizada para higienização de protocolo, de implante. Protocolo, gente, é quando a gente tem ali uma dentadura que ela é presa pelos pinos do implante. Aí a gente utiliza isso por baixo dessa prótese, tá? Então nós temos essas três variações, e essas três variações são muito importantes da gente ensinar para o nosso paciente, principalmente quando a gente coloca o implante no paciente, a gente ensinar o paciente a higienizar da forma correta, que a gente vai manter o implante por muito mais tempo. Não é só colocar o implante, tá bom, não preciso nunca mais escovar. Não é assim. A gente precisa manter, senão a gente perde os implantes também, tá? Isso aqui, gente, eu acho que foi a maior sacada que foi. Pode perguntar. Volto. Ótima pergunta. Geralmente 20 dias ela dura, tá? Dependendo do seu cuidado. É importante que quando você faça essa utilização, você utilize ela devagar. Não precisa fazer com força e ficar cutucando. Você vai só inserir, remover e tá tudo certo, tá limpo. Não precisa ficar cutucando, tá? E sempre limpar ela na água, certinho, guardar ela seca, tá? Para não proliferar fungo. Pode ser que ela dure um pouco mais, vai depender do seu cuidado, do seu uso pessoal e do espaço que você tem entre ali os seus dentes, tá? Mas geralmente em torno de 20 dias, tá? Esse kit aqui, gente, pra mim foi a maior. Eu tô vestida quase da cor desse kit, né? E eu acho que foi a maior sacada, um dos maiores lançamentos foi esse kit, porque ele é prático, ele cabe dentro da bolsa, ele cabe no bolso, a gente não precisa ficar andando com o necessaire pra cima e pra baixo. E ele tem tudo o que a gente precisa. Uma escova que é dobrável, um creme dental e ainda uma escova interdental. É praticidade no nível máximo. E o mais legal que eu achei é que a gente consegue trocar todos esses itens e comprá-los separadamente, que é muito importante. Para a gente não precisar comprar outro kit, a gente compra separadamente os outros itens conforme a escova vai deteriorando ou o creme dental acaba, aí a gente consegue trocar facilmente. É bem bacana. Eu sou apaixonada. Essa escova, a Hydrosonic Pro, eu lembro muito, gente, eu no congresso hospitalar, que eu tava vendendo todas essas escovas no congresso hospitalar. Qual que é o diferencial dessa escova, gente? Ela vai conseguir fazer uma higienização completa. E o diferencial dela é que ela não roda igual as escovas comuns que são elétricas. Ou seja, ela não vai causar nenhum tipo de retração gengival. Ela tem movimentos hidrossônicos, tem 7 tipos de movimento e ela pode ir de 22 mil movimentos até 84 mil movimentos. Então, assim,
É surreal para poder fazer a higienização e remover o biofilme. É indicada para qualquer pessoa que tenha ali a destreza para utilizá-la, né? Eu posso entregar isso na mão de uma criança? Não, tá? Não, a gente tem que analisar certinho. A criança já tem ali mobilidade, tem coordenação motora para poder fazer isso, já tem mais de 12 anos e tá. Aí a gente indica para a criança utilizar. Até para o adulto a gente tem que ensinar. Então a gente tem três tipos de cerdas, tá? De trocas de cabeças. Então a gente tem a opção unitufo, a gente tem uma opção mais macia e a gente tem uma opção intermediária, tá? É uma escova bem completa que faz diversos movimentos e não vai desgastar o nosso dente e nem retrair a nossa gengiva. Vou mostrar um videozinho aqui para vocês sobre ela. As cerdas também são feitas de curém. Ela possui uma angulação perfeita para fazer a higienização. 7 níveis diferentes. Muito legal, porque quando a boca ela tá com água, gente, ela vai potencializar a higienização também. Então a gente consegue aí resultados muito legais com essa escova, principalmente se ela tá ali alinhada junto com o nosso creme dental de carvão ativado, o Black White. Então vai penetrar melhor ali nos nossos dentes e conseguir remover mais manchas. É muito legal, é a dupla que dá certo. Antigamente tinha um kit, né, que era a escova preta com a escova Black White com o creme dental Black White também. Qual o milímetro da cerda dela? Porque ela parece ser um pouco mais firme que a... É porque a gente tem 2 tipos de cerda, tá? A gente tem a cerda da Ultra Soft e a gente tem a cerda, se não me falha a memória, da Soft. É uma mais rígida e outra mais macia. São diferentes. Mas quando você compara, no tato parece que é um pouco mais firme. Mas é porque elas são menores, né? É uma quantidade menor de cerdas. É lógico, se você pegar essa escova aqui e você passar o dedo, você vai achar que é mais macia. Se você passa o dedo só na metade dela, você vai achar que é mais rígida, entendeu? Mas ela tem uma quantidade reduzida. Ela não tem 5.460 cerdas naquela cabeça. Ela tem menos cerdas, tá? Talvez por isso que te dê a impressão de que ela é mais rígida. É, a gente pode ver na embalagem também. Eu pensei que era por causa do milímetro da cerda que usava. Porque assim, cada cabeça tem um milímetro diferente, né? Tem uma milimetragem diferente, tá? É. Oi, Tem um jeito, sei lá, você começar a usar a escova elétrica? você tem dificuldade? Eu sei, eu tenho. E aí, Não sei tá, usar. Tá, posso falar pra vocês? Quando eu ganhei uma também. Eu ganhei uma também. A minha maior dificuldade era porque eu sentia cócegas, tá? Eu sentia cócegas na hora de fazer a higienização. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a usar ali o level mais baixo, o número 1, tá? Então, eu misturava ali com água, com Enzical, tá? Eu escovo... Quando eu utilizo ela, eu uso o Enzical, eu não uso outro creme dental. Eu acho mais fácil, eu acho que tenho a sensação de que ele desliza melhor. É estranho, treme um pouquinho a boca, né? Mas assim, a limpeza que ela faz, principalmente na região que a gente chama de sulco gengival, que é a junção entre o dente e a gengiva, é maravilhosa, tá? É surreal. Se você for comparar a escovação que ela faz com a escova, com o que a gente faz manual, mecanicamente, é diferente, tá? É difícil a gente acostumar, mas é uma questão simples de costume, igual um sapato que a gente começa a utilizar. No começo vai machucar um pouquinho, depois a gente vai adaptando. Mas essa questão da cócega, pra mim, me pegou um pouco. Eu falei, não vou usar. E aí depois eu acostumei. Aí já uso levels mais altos. Não uso no 7, por exemplo. Eu uso no máximo no 5, tá? Mas ela é ótima. Principalmente quando você tá com algumas manchas específicas. Você vê ali que você tá com um pouquinho mais de biofilme. Você intensifica ela ali com água. Cara, surreal. Mas é questão de costume, tá? A minha dica é você ir tentando. Se você não tentar, você não vai conseguir. Aí vai achar estranho mesmo. Ô, Mar, você falou que sente dor de cabeça quando utiliza? Formigamento, é uma sensação muito estranha. Depende. Porque ele ativa muito. Assim, Tem as questões sensoriais. Cada pessoa tem uma percepção sensorial diferente. Por exemplo, eu tenho uma percepção sensorial de quando você passa creme ou detergente, sabão na mão, e alguém pega na minha mão quando eu tô com sabão, pelo amor de Deus, eu não aguento. Então, são percepções sensoriais diferentes. eu já né? fiquei bastante, mas
uma sensação ruim, porque se for ligamento, vai pra cabeça. Você tem labirintite? Não. São questões que devem ser estudadas, né? É. Tem gente que não tem ali essa parte sensorial tão... Enfim, mas é uma escova, gente, que eu acho muito legal, eu acho ela muito completa e ela remove muito biofilme. Isso é muito interessante, é muito bacana. Os enxaguatórios, eu sou suspeita que quando eu fazia bastante cirurgia eu indicava muito o Perioplus Forte. E cada um tem uma indicação específica, tá? A gente tem o Balance, que ele tem uma concentração menor de clorexidina, 0,05. Ele possui fluoreto de sódio, ele pode ser utilizado até 6 meses. O grande debate na odontologia é que a utilização da clorexidina, ela pode causar um pouquinho de manchas nos nossos dentes, né? Umas manchas acinzentadas. Mas como a nossa concentração ela é menor, ele pode ser utilizado por 6 meses sem que a gente tenha essa condição aí de manchas, tá? A gente costuma indicar para qualquer caso o Perioplus Balance, porque ele é o mais tranquilo, assim, é o mais leve, com uma porcentagem de clorexidina menor. Então, baixa, exatamente. Então, a gente consegue utilizar ele em diversas situações. Tô com inchaço, tô com sangramento, a gente consegue utilizá-lo. O Regenerate, ele já tem ali na composição o ácido hialurônico. Quando a gente tem, por exemplo, uma afta, uma ulceração, um machucado, ele vai criar ali uma película que vai formar, ajudar a cicatrizar mais rápido. Então, ele já tem uma quantidade de clorexidina maior, possui um pouco de ácido hialurônico, auxilia na cicatrização, principalmente de pós-operatório, tá? Quando a gente faz cirurgia de remoção de gengiva, coisas mais leves, ele é indicado para regenerar a gengiva mais rápido, tá? O Protect, eu costumo indicar também, gente, para pacientes que fazem a parte de ortodontia, de aparelho. Eu acho bem bacana, ele já tem uma concentração um pouco maior, ele pode ser utilizado até 3 meses. É super indicado para paciente que está ali com a condição de periodontite. Eu costumo indicar para paciente também que faz a utilização de aparelho, tá? Porque tem dificuldade em higienizar, é interessante utilizar, mas é importante que a gente não exceda as 3 semanas, tá? Simplesmente para a gente evitar essa questão de manchamento. E o Forte, que a gente indica exclusivamente para pacientes que acabaram de fazer cirurgia, estão com alguma condição inflamatória grave. Aí a gente costuma indicá-lo pessoas em cuidados hospitalares, enfim, para evitar, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma inflamação bucal e ela está internada. Ela sofre ali, se ela está com tubo, por exemplo, ela precisa fazer higienização. Alguém precisa fazer essa higienização para essa pessoa. Por quê? Ela corre o risco de ter um quadro de pneumonia nasocomial, que é uma pneumonia causada por bactérias que estão na boca e descem pelo tubo. Então a gente precisa higienizar a boca do paciente que está ou acamado ou entubado. E o interessante do Perioplus, gente, é que ele tem uma eficácia muito grande, ele é feito da casca de uma laranja amarga, tá? E ele não vai proporcionar aquela sensação, por conta desse componente, aquela sensação de que ele é amargo, igual os outros tipos de enxaguantes à base de clorexidina, tá? Não vai alterar o paladar, igual as outras marcas. Então, a concentração também é super bem pensada para evitar os manchamentos, e então ele é um enxaguante bem completo. E teve o lançamento, né, do Perioplus Zero. Não sei se ele vai chegar pro CIOSP, segundo o Dr. Hugo. Tá assim, sabe? Se vai, se não vai, né? Ele é uma opção, gente, que tem xilitol e ele não tem clorexidina. Então, para quem tem algum quadro alérgico, não pode utilizar algo do tipo, ele pode ser indicado, tá? Ele também contém ácido hialurônico, que vai hidratar, vai facilitar ali a regeneração da saúde da nossa gengiva. Também não tem laurilosfato de sódio e não tem nada de clorexidina, zero de concentração de clorexidina. Então, para quem tem alergia ou indicação específica para utilizar um enxaguante bucal sem clorexidina, essa é a indicação. Isso seria também para um uso mais contínuo. Contínuo, exatamente. Porque como ele não tem a clorexidina, ele não vai manchar. Então, pode fazer um uso contínuo. Eu preciso usar todo dia? Não precisa, gente. Não tem necessidade, porque só a escova e o creme dental e a escova interdental, eles vão fazer o serviço completo na nossa boca. Isso aqui é uma complementação, tá? É uma complementação. Um outro lançamento, que é o Perioplus Focus Gel. O que é esse Perioplus, gente? Ele é um gel que ele vai auxiliar
ali na recuperação do tecido gengival. Então, ele é aplicado sobre uma cirurgia, sobre uma inflamação, e ele vai ali regenerar, ele tem um pouquinho de clorexidina, ó, tem 0,5, também tem ácido hialurônico, tá? Ele me lembrou um pouquinho o Gengigel. Me lembra um pouco a apresentação, né? Ele vai aderir bem tanto aos dentes, quanto gengiva, quanto mucosa. E ele tem a fórmula de 0,05 de clorexidina e é indicado geralmente ou para pós-cirurgia ou para regiões ali que estão com bolsa periodontal, que a gente chama, tá? Inchaço entre o dente e a gengiva, ele é super indicado para esses casos, tá? Posso? Tire, meu amor. Deu? Quer tirar desse também? Tirei. Já? E a gente tem também um outro lançamento, que é o creme dental Perio Plus, tá? Esse creme dental, ele também contém clorexidina, também contém ácido hialurônico, potencializa a ação do tratamento, e por não possuir o agente, que é o lauriosfato de sódio, ele não vai causar irritação, ulceração, como os outros cremes dentais. Ele é ideal para ser utilizado durante o período que você está utilizando o enxaguatório, para potencializar ali a ação do enxaguatório, tá? E também em pacientes que estão ali em condição de gengivite e periodontite, tá? Então, o nome dele é o Perioplus Suporte. Não sei se vai ter no CIOSP também, eu acredito que não, né? Mas é legal a gente trazer todos esses lançamentos para que vocês possam conhecer. Tem aqui? Não tem, né? Tem? Tem um pouquinho, assim. É. Isso aqui que eu achei maravilhoso, que eu comprei várias no CIOSP, tá? São as pastilhas enxaguatórias. E elas são indicadas, gente, para quando você não consegue fazer a higienização ali naquele momento. Então, sei lá, você tem um compromisso e você não conseguiu escovar os dentes, você almoçou, não conseguiu escovar os dentes. Essas pastilhas, elas são recomendadas para que você faça a utilização e ela vai funcionar como um enxaguatório. Ela não tem ela tem carvão ativado, tem xilitol, não tem açúcar, tá? Aroma de menta, ela ajuda a manter o clareamento também, promove o equilíbrio da flora oral, contribui para a remineralização do esmalte, mas ela é apenas indicada para momentos em que vocês não conseguem fazer a higienização. Ah, posso usar ela como uma goma de mascar? Pode, mas a gente pode utilizar ela para o propósito final dela, que é ser um enxaguatório bucal naqueles momentos em que a gente não consegue fazer a nossa higienização. Algumas dúvidas que surgem na hora dos eventos, né? Que os clientes perguntam. E pode engolir? Eu falo, Não. Não? Pra que vai engolir? Gente, Cospe. Não a goma, né? Mas você tá mastigando ali. Pode, você pode. né? Dura a sua Não a saliva. goma. É igual você, quando você tá mastigando um chiclete, você vai engolir a saliva. Mas a goma você não vai engolir. É bom. Eu não? Não. A saliva é normal, mas a goma não, tá? E esse vai ser o lançamento do CIOSP, Kátia? Tá? O Aligner Foam. O que é isso, gente? É como se fosse uma espuma que vai limpar os aparelhos invisíveis. Os Invisaligns, os Soul Smile, enfim, todas essas marcas aí de alinhadores invisíveis. Ele foi desenvolvido para limpar esse aparelho. E é muito interessante vocês saberem que a falta de limpeza desse instrumento aqui, desse aparelho, vai causar cárie, vai causar gengivite, vai causar acúmulo de biofilme. E é comum a gente encontrar pacientes que chegam no consultório, que estão utilizando esses aparelhos, que estão ali com uma quantidade de cárie maior do que o comum, do que eles chegaram. Por quê? Tanto não faz a higienização correta do aparelho, quanto passa muito tempo ali sem saliva ali dentro do dente. E aí não remineraliza. Então, essa espuma, ela vai tanto hidratar a gengiva quanto o dente, vai conseguir limpar esse aparelho, vai combater o biofilme, vai ajudar a eliminar o mau hálito, porque esses aparelhos, como ficam muito tempo ali em contato com o nosso dente, num ambiente fechado, causa mau hálito, tem um sabor refrescante e também tem propriedades antibacterianas, tanto para o aparelho quanto para a boca do nosso cliente, do nosso paciente. Então, é um aliado importantíssimo na utilização dos alinhadores, tá? Ele funciona como uma espuma, ele pode ser colocado aqui, ou você pode utilizar a escova para higienizar, ou você pode colocar ali e colocar direto na boca e fica ali, tá? Então, ele é
Não, de forma alguma. Ele não tem nenhum tipo de ácido que vai causar sensibilidade no seu dente. Muito pelo contrário, ele vai remineralizar e vai diminuir a sensibilidade, tá? Hidrata a gengiva e hidrata dente também, tá? Além de manter o aparelho ali sempre limpo. E aí você tem uma chance menor de desenvolver cárie, porque ele tem ação bactericida, tá? Não tem por que você utilizar sem o aparelho. Ele foi feito para você utilizar no aparelho, tá? Para você utilizar no aparelho para limpeza do aparelho e hidratação da boca, tá? Uso contínuo pode ser o uso assim. Não sei se você pode utilizar ele todos os dias, Kátia, mas eu acredito que um dia sim, um dia não. Eu não acredito que ele tenha nenhum componente que possa influenciar negativamente. Só tem componente bom. Então, não vejo. Todo dia, né? Faz sentido. Aí tá falando, ó, cabe na boca. Exato. Ele. Então, de repente, você tá no. Exato. Aí não sabe. Enfia no papel e não limpa. Aí tem que utilizar ele para fazer higienização. Pra gente finalizar, a higiene da língua é importantíssima. Tanto a gente pode utilizar raspadores de língua, quanto a gente pode utilizar as escovas específicas para língua, que também tem esse creminho que ele tem cloreto de zinco na composição, que ajuda a neutralizar os ácidos que causam mau hálito. E os raspadores para que a gente evite ter mau hálito, porque a língua é um dos principais lugares onde causam mau hálito na nossa boca. A gente acreditava antigamente que o mau hálito ele vinha muito do nosso estômago, e na verdade ele vem da nossa boca, tanto de regiões que não são higienizadas corretamente, como a região interproximal, quando vocês não utilizam o fio ou a escova interdental, quanto da nossa língua. E o que vai acontecer? A gente vai ficar com mau hálito, com a língua escurecida, com essa saburra que fica na língua. Então, para isso, a gente tem que utilizar produtos que sejam adequados para a nossa boca. Tanto o raspador quanto a escova. Doutora, eu não tenho nenhum dos dois. O que eu faço? Vocês têm colher em casa? Tem, né? Vocês podem raspar com a colher, tá? Só não pode pegar a colher e depois servir a sobremesa pro coleguinha com a colher que vocês usaram. Pra sogra, às vezes, talvez vocês possam. Brincadeira. Pode ver? Claro. Por exemplo, tem duas opções. Né? Sim, o kit vem duas opções. Um com uma haste e o outro com duas hastes. É o que você mais se adaptar, tá? A gente brinca que uma tem uma serrinha e a outra não tem. É o que você mais se adapta. A gente brinca que vem os dois, que é o maior é pra língua da mulher e o menor é pra língua do homem, né? Mas brincadeiras à parte, gente. Eu ouvi essa brincadeira lá no Ciócio, tô repassando. Mas é o que você se adapta mais. Eu, particularmente, prefiro esse daqui, que não tem a serrinha, tá? Porque eu acho que machuca a serrinha. Então, eu prefiro o liso. Então, é um gosto pessoal de cada um. Vem os dois e você escolhe. Ah, posso fazer uma limpeza mais pesada hoje com serrinha? Posso. Aí, normalmente, você vai utilizando o outro, tá? Não tem... É o que você mais se adapta. Mas Limpeza diária. A língua é limpeza diária. a impressão que dá é que com a serrinha faria uma... Limpeza maior, com certeza, porque ele tem ali duas intensidades, né? Vai fazer uma limpeza mais eficaz. Mas aí tem que ser de acordo com o que você gosta, com o que você está acostumado, para não te incomodar. Eu prefiro escova. Pra gente finalizar oficialmente, é muito importante que a gente faça a limpeza adequada das nossas escovas. E elas ficam num lugar que é muito complicado, que é dentro do banheiro. Perto, né, tanto desses animais que se alimentam de restos de alimento, que é o que tem na nossa escova, e a escova geralmente fica numa caneca próxima ali, na pia, perto do vaso sanitário. É onde sai aquela nuvem de bactérias e afeta a nossa escova. E olha só, esse vídeo aqui. Olha o tanto de água que sai de dentro de uma privada. Estudos mostram que esse tipo de... Essa água que fica dentro da privada, elas podem voar até mais ou menos 2, 3 metros, tá? E aí vocês vão ter uma contaminação na escova de vocês. Então a gente tem que tomar bastante cuidado e deixar as nossas escovas sempre encapadas. Lembrando que todas as escovas da linha adulto, elas têm as suas devidas capas e elas devem ser guardadas com suas devidas capas. As escovas secas, nunca guardar as escovas molhadas para evitar a proliferação de fungos e bactérias. Doutora, eu gosto de fazer uma higienização da minha escova melhor. O que eu posso fazer? Você pode borrifar um pouquinho de enxaguante bucal na sua escova e guardar.
Você acabou de falar que não pode guardar molhada. Com o enxaguante bucal, vocês podem guardar ela molhada. Sem o enxaguante bucal, não. Tem que deixar seca, senão prolifera fungo. Aí vocês... Batendo na pia. Exato. É isso aí que você vai fazer. É isso que você vai fazer. Você vai bater na pia, tá? É a melhor opção que você tem, é bater na pia. Não pega papel higiênico, nada pra secar. Só bate na pia e coloca a capa, tá? Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. Para mim, assim, foi um prazer muito grande, uma honra muito grande participar disso com vocês, poder atualizar vocês dos novos produtos. Ainda é um pouco novo para mim esses novos produtos que a gente vai se adaptando um pouco a cada um que vem chegando, mas é bom saber o quanto que a empresa ela se preocupa com o bem-estar do consumidor, do paciente, não só na parte da prevenção, mas com vocês, trazendo as informações necessárias para vocês. E eu queria fechar com um recadinho para vocês aqui. Hoje de manhã eu estava vindo para cá e eu achei bastante pertinente essa reflexão que eu vou fazer. Eu vi um acidente hoje, né? Hoje, no sentido contrário da Salim, tinha um motoqueiro no chão e o pessoal estava fazendo massagem cardíaca nele. E eu fiquei muito tocada com aquilo. E eu comecei a imaginar, a pensar como que a nossa vida, ela é um nada. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode não estar. Então a gente tem que aproveitar cada momento que a gente tem, seja esse momento da gente aprender, a gente tem que entender que a gente nunca sabe o suficiente, a gente tem que estar aberto a aprender, a gente tem que estar aberto a ensinar. Então, aproveitem cada instante da vida de vocês, cada oportunidade que é dada na vida de vocês, porque a nossa vida, hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe. Então, abracem as suas famílias, seus filhos, seus pais, agradeçam por estarem vivos e aproveitem cada momento, cada situação, por vocês estarem vivos, por vocês estarem aqui hoje aprendendo um pouco. A gente sempre tem um pouco para aprender e para agradecer. E o meu agradecimento aqui hoje é para vocês, por toda a paciência, por todo o carinho, me recebendo mais uma vez. E é isso, estou muito honrada, muito feliz de estar aqui e espero que vocês tenham gostado. E a gente vai fazer